Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui nessa live que está sendo aberta meio de surpresa para falar dessas duas palavras, câncer e compaixão. A palavra compaixão veio ontem como ideia para falar no Café Vá com Alma através dessa imagem. Só que hoje, para quem me acompanha aí, viu que o meu dia todo foi dentro de hospitais, fiz radioterapia, cheguei agora em casa. E aí eu quero trazer para vocês essas duas palavras juntas, o câncer e a compaixão. Eu tenho vivido em locais, muito hospital, muita gente, e eu vejo muitas coisas ali. As pessoas, aonde está o tratamento de câncer tem uma coisa que é muito maravilhosa, que é uma família. As pessoas que têm câncer, que fazem tratamento, elas formam uma grande família. E as pessoas que estão ali querem ver a outra melhor. É uma coisa assim, muito clara. E isso é compaixão. Isto é dizer, eu te vejo, eu sinto a tua dor. Isso é compaixão. Então é muito claro isso, é muito latente essa situação. E cada vez a gente vê mais sinais disso, né? Na ajuda, no apoio. É muito bonito mesmo. Foram coisas que eu não vivi e estou experimentando agora, né? A primeira é receber carinho, receber apoio, né? E ter esse olhar. Gente, compaixão não é coitadinha. Ai, que pena. Ah, coitada. Não, isso não é compaixão. Tá? Isso é dó, é pena. Qualquer outra coisa. Mas não é. A compaixão, ela não te coloca abaixo. Ai, que pena. Tá? Ela te coloca lado a lado. E isso faz diferença. Porque quando você realmente diz assim, eu te vejo. Tá? Eu sei a tua dor. Isso é interessante. Mas eu comecei a me questionar numa coisa. Vamos falar de compaixão? Ou vamos falar de uma situação meio disfarçada aí, hein? A inveja disfarçada. Tem pessoas que quando você está mal, ela diz, nossa, coitada, que coisa. Mas lá no fundo, ela está dizendo, ainda bem que não fui eu. Isso não é compaixão. Ou quando você começa a melhorar e começa a crescer e começa a ascender até porque você estava doente, daí começou a melhorar, o que você ouve? Você ouve assim, nossa, mal saiu da doença, está se sentindo agora uma metida. Isso também não é compaixão. Isso é uma inveja disfarçada. Então, esse período, vamos dizer, de viver o câncer, ele tem me ensinado muitas coisas. Ele tem me dado um aprendizado muito grande. Um aprendizado para que eu realmente possa olhar para as pessoas, analisar, ver. Ver também como eu me sinto em relação àquilo. Eu falei há tempos atrás que ter empatia com uma pessoa que tem câncer, quando você não tem, é uma coisa. É bonito, você tem empatia. Mas quando você tem o câncer e você está diante de uma outra pessoa também com a doença, até a fala, até o linguajar muda, o olhar muda. Porque aquelas pessoas se entendem, aquelas pessoas se reconhecem. E ali tem compaixão. Ali sim, existe compaixão. Tá? Porque você olha para aquela pessoa e quer vê-la muito bem. E ela olha para você e quer te ver muito bem. Só que depois eu fiquei pensando o quanto nós muitas vezes não temos compaixão com a única pessoa que deveríamos ter, que é com a gente. Nós muitas vezes não temos nenhuma compaixão. A gente resolve o problema da amiga,
A gente resolve o problema do marido, o problema da casa, o problema da empresa. E quando chega a tua vez, você se chicota. Ai, eu deveria ter feito mais. Ai, eu não consegui. Ai, isso. Ai, aquilo. Né? E isso acontece. Ah, boa noite, Mara. Deus te abençoe com a cura. Que assim seja, Mila. Que assim seja. Eu costumo dizer o seguinte, já deu certo. E isso eu vi hoje. Uma outra coisa que eu vejo, assim, ó, nesses meus tratamentos, a necessidade que as pessoas têm de mostrar o lado negativo. Hoje, especialmente depois de um feriado, né, assim, as pessoas tinham a necessidade de reclamar constantemente. Ah, porque tá demorado. Ah, porque nunca foi assim. Ah, porque não sei o quê. Para quê? Ajuda alguém? Não. Ah, é bom esperar? Claro que não, gente. Ninguém gosta de ficar esperando, ou não gosta, você não gosta. Agora, hoje teve uma senhora, ela reclamou tanto, ela saiu de uma quimioterapia, ela saiu da quimio, ficou na minha frente e reclamou dos médicos, reclamou do remédio, reclamou que ela não sabia onde pegar, e ela queria que eu desse fogo para aquela conversa, ela queria fogo, que eu dissesse, realmente, e eu disse, só olhei para ela e disse, por outro lado, se tudo isso está acontecendo, é porque a gente está sendo tratada, né? É porque a gente está tendo a oportunidade de ser tratada. Quantas pessoas se foram sem saber que tinham a doença? Aí ela parou. E começou a mudar a conversa. As pessoas não têm noção, e eu quero passar isso para vocês. Reclamar. Reclamar. É de novo. Clamar é pedir. Então, reclamar é pedir de novo. É pedir de novo. Toda vez que você faz uma reclamação, você está mandando uma informação ao universo que você está pedindo aquilo de novo. Porque é isso que quer dizer a palavra reclamar. É pedir de novo. E as pessoas vão tendo cada vez mais situações do tipo médico que atrasa, não sabe onde ir, situações de muita espera, etc. e tal. Hoje foi o dia que eu mais esperei. Isso vai mudar? Eu vou chegar aqui raivosa porque eu fiquei esperando? Isso só muda a minha vida, só muda o meu estado. Porque os médicos vão continuar lá, os processos vão continuar lá, as pessoas vão continuar lá. Então, se eu não vou poder fazer nada para ajudar a mim e aos outros, ou ao contrário, eu vou fazer algo para me destruir, a reclamação, ela destrói a pessoa. Ela destrói a mente, ela destrói a vida, ela destrói inclusive o teu financeiro. Isso é um papo longo, mas a gente vai conversar. Então, para e pensa. O que você está reclamando? Quantas coisas você está reclamando? Muitas pessoas estão fazendo esse tratamento porque reclamaram demais, guardaram mágoa, ficaram com raiva e não falaram, e hoje estão em tratamento. E eu sei disso. Eu sei que eu não estou em tratamento porque aconteceu. Não, eu guardei muita mágoa, eu carreguei muita mágoa, eu carreguei muita tristeza, muito sofrimento, achando que eu era Mulher Maravilha e que podia me ver sozinha. O meu corpo, o corpo fala com a gente. O corpo diz o que está acontecendo. E o corpo falou. É como se eu estivesse depurando hoje todas essas situações de mágoa, de dor, né? Eu já depurei, mas é como se dissesse, agora realmente você está curando porque a doença passou por você. Gente, quando aparece no físico a doença, é porque ele já permeou o mental, emocional, energético, ele já contaminou tudo. Tudo começa na mente. E a dor começa no sentir.
Quando você sente, quando você tem mágoa e você não consegue expressar, você não consegue falar, você não consegue, você fica engolindo isso, vai chegar um momento que você não vai aguentar. Ou você vai estourar, ou você vai ter uma depressão, vai ter qualquer coisa aí, mas vai estourar. Ei, bom dia, bem-vinda, Natalina. Bem-vinda. O café vá com alma era de manhã, né? Agora é o chá, que nesse horário não dá para tomar café. Então, isso tem que ser pensado. E eu sempre estou nesses espaços aí, seja do hospital, de clínica, sempre com esse olhar. Sempre com esse olhar. Assim, por que eu vou ficar reclamando? Por que eu vou ficar ali reclamando? Ah, porque o médico não veio, ah, porque ele está demorado, ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque tá. E quando você vai ter que resolver suas coisas, daí você diz assim, nossa, que droga, eu devia ter visto, nossa, que coisa, como eu fui burra, isso, aquilo. Aí você fala uns negócios assim, que é você se chicoteando. Então, esses lugares você tem reclamação, tá? E falta de compaixão com você mesmo. E esses locais você vai ver compaixão do doente com o doente. Porque o doente quer ver o outro bem. E você vai ver muita gente dizendo que tem compaixão, com um certo alívio ou inveja disfarçada, que é aquele que diz assim, nossa, coitado, ai, tá doente, e pensa lá dentro, assim, ainda bem que não sou eu, ainda bem que é ela. Isso não é compaixão, isso é comparação. Ou então aquela outra pessoa, né, que diz, coitada, isso, daí você melhora, começa a ficar bem, começa a crescer, daí a pessoa diz que você é snob, que mal saiu da doença já está querendo se mostrar. Essas coisas que eu estou falando, elas existem, por incrível que pareça. Elas existem e me fazem sempre pensar. Por que o ser humano gosta de complicar? Por que o ser humano gosta de fazer isso? Meu marido teve um ataque de tosse agora. Por que ele gosta de se chicotear? Por que o ser humano gosta de fazer tudo pelos outros, mas para ele nada, dele chicote? Gente, nós temos que parar com isso. Todos nós, cada um que está aqui é diferente. E cada um que está aqui é singular. Eu não sou igual a Adélia, eu não sou igual a Natalina, eu não sou igual a Mônica, eu não sou igual a Mila, eu não sou igual a todos que estão aqui. E elas não são igual a mim, não são igual às outras. Cada um de nós tem uma singularidade. E essa singularidade, ela tem que aparecer. Porque senão, fica parecendo, gente, que a gente só faz coisa errada. Que a gente não gosta. Que a gente só erra, Não. Cada um de nós tem uma singularidade. Cada um de nós é único. Isso tem que ficar claro. E nós temos que parar de nos chicotear. E termos compaixão conosco. Não só com o outro. Conosco. Porque quando você consegue atender a todos, mas se joga para o acostamento, você diz aos outros e ao próprio universo que você não importa, que a gente não importa. E se eu não importo, se eu sempre estou atrás dos outros, por que os outros vão me respeitar, pomba? Por que os outros vão ter solidariedade comigo, empatia, compaixão, seja o que for? Nós temos que gostar mais da gente. Mas eu tenho defeito, eu não gosto da minha cara, não gosto do meu corpo. É que temos.
E a gente tenta melhorar. E uma das coisas que eu vi que melhora, gente, é entender, compreender os fatos da vida. Porque quando a gente compreende os fatos da vida, a gente tem uma acalmia. Vem uma acalmia interna, uma tranquilidade. E essa acalmia, ela vem pro rosto. Ela vem para a pele. Ah, mas a pele está caindo. Tá, mas está no olho. Você pode ter ruga com um olho brilhante. E ruga a gente conserta. Olho morto, olho sem vida, não. Então, quando a gente vê as coisas da vida, entende as coisas da vida, percebe que a gente tem que ter um olhar com mais carinho, com mais compaixão com a gente mesmo, independente de estar doente ou não, a coisa muda. Você consegue olhar no espelho, sim, que como está na câmera, né? Olhar no espelho e dizer, eu te amo. Dizer para você que você se ama. Esse é um dos exercícios mais difíceis que tem. Porque no início as pessoas não se gostam. As pessoas não querem. As pessoas acham que todo mundo é bom, menos a gente. E sabe o que as pessoas acham? Que a gente é ótima. Que a gente é a gente não acha. Então nós passamos uma vida inteira achando que nós somos pouco, enquanto os outros nos olham achando que somos muito. E nós passamos uma vida inteira tentando agradar pessoas que já acham que nós somos muito. Mas porque nós não nos gostamos e queremos sempre que as pessoas nos aceitem, nos dê aprovação, etc. e tal, nós ficamos para trás. E quando a gente fica para trás, fica por último, a gente dá uma informação ao universo e às pessoas, e essa é uma informação energética, que diz assim, não se preocupe comigo, eu não valho isso aí. E a gente tem que começar a fazer diferente. Se preocupar com a gente. Se preocupar com o que nós queremos, de que forma nós queremos ser tratados, de que forma nós queremos tratar a outra pessoa, como a gente melhora a nossa cabeça. Reclamar o dia inteiro não melhora ninguém. Ao contrário, enterra essa pessoa mentalmente. Ela fica sempre nessa coisa, vai vir cada vez mais coisa, né, para você reclamar. Coloca difícil, Jamila falou, coloca difícil nisso, esse exercício do espelho. Sim, e ele é difícil, Mila, exatamente porque eu estou falando. Porque nós nos vemos como uma peça que está no acostamento. Todo mundo está na pista principal, mas nós podemos ficar no acostamento. É como se a gente não tivesse brilho, não tivesse vida. E é esse brilho no olhar, é esse brilho pela vida que nós temos que ter. É buscar, estou com problemas na minha vida, de que forma eu posso resolver? Deixa eu ver como é que eu consigo entender isso. Gente, tem pessoas que sofrem há 40, 50, 30 anos de uma situação. 30 anos de uma situação. A situação ela não vai mudar, porque é fato, né? Contra fatos não há argumentos. O fato existiu, ponto final. Existiu. Eu não posso simplesmente apagar o fato. Mas eu posso ressignificar o fato. Dar um outro significado a ele. E aí olhar tudo isso e ver que não dói mais. Eu vou postar aqui, tem uma mentorada que ela fez um depoimento e ela diz isso. Que ela vê as coisas. Ela lembra quanto doeu. Mas ela não sofre mais.
Isso é cura. É quando você olha para aquele fato que aconteceu, que não vai dar para apagar, lembra o quanto ele foi transtornante ou transformador da tua vida, mas ele não dói mais. Por quê? Porque você entendeu. Você entendeu por que ele estava ali. Você é muito meu fã? Ah, então tá. Que bom, Rodolfo. Seja muito bem-vindo, né? As palavras que eu trago aqui, elas geralmente são direcionadas às mulheres que eu tenho mais proximidade. No entanto, eu sei que o que eu falo serve para todas as pessoas. Servem para homens, mulheres, jovens. Porque todos nós estamos num caminho que é de volta ao controle. Para quem não tem, não sabe, não conhece, Rodolfo, tá? Vão lá no meu YouTube, aonde eu tenho uma série de situações, né? O que acontece, gente? Eu vou deixar esse recado aqui, vou encerrar. LGBT, um abraço, bacana, tá? Então todos de São Paulo aí, São Paulo tem bastante gente aqui, sejam todos muito bem-vindos. Gente, todos nós estamos aqui para procurar nos melhorar, a crescer e evoluir. Não só isso, tá? Todos nós estamos aqui para retornar à nossa essência. Oi? A nossa essência é de alegria. A nossa essência é de autenticidade. A nossa essência é essa. É quando nós nascemos. Só que quando a gente quis entrar na família, né? As pessoas começaram a dizer, cala a boca, menina. Fica quieta, te comporta. E você viu que não era muito aceita. Aí você começa a mudar para ser aceita. E você perde a tua autenticidade. Não consegue mais falar o que você quer, porque quando você fala o que você quer, as pessoas não gostam de você. E aí nasce uma coisa chamada ferida emocional. E você vem com essa ferida até hoje. Por quê? Porque ela traz uma máscara. E aí ela traz uma máscara, faz uma máscara aqui, tá? E aí que as coisas acontecem. Então, gente, isso que eu queria trazer um pouco esse olhar. E acima de tudo, trazer o seguinte para vocês. Todas as segundas-feiras eu faço Café Vá com Alma. E o Café Vá com Alma, ele sempre traz um exercício, uma orientação, né? Exercício, uma orientação, alguma coisa assim. E o meu exercício hoje foi mostrar para vocês que dá para ser segunda-feira, indo para um hospital, indo para o médico, indo para a radioterapia e sorrir para a vida. Porque antes de tudo, se eu estou fazendo tudo isso, é porque existem pessoas que estão se dedicando a mim, se dedicando a me cuidar, se dedicando à minha cura. E aí, nesse momento, eu só tenho a agradecer. Todas as histórias que nós temos são histórias de impacto ou não. Mas primeiro, Rodolfo, eu terei maior prazer em te escutar, mas não aqui. Tá? Não aqui. Você pode me contatar depois no direct, a gente agenda, eu vou te ouvir. Mas situações dessas, elas primeiro precisam que a gente limpe. E quando vem, elas vêm melhores. Então, fico à tua disposição para conversar, inclusive tratar essa situação ali. Mas então, gente, aqui, ó, isso eu queria trazer para vocês hoje, que a minha segunda-feira
o meu exercício foi, na verdade, mostrar para vocês que vão ter segundas-feiras complicadas. Vão ter segundas, terças, quartas complicadas. Mas isso não quer dizer que você vai ter que ficar reclamando. Isso quer dizer que você vai buscar, sim, o que tem de bom nessa história toda. Todo aquele povo que eu estive desde as 9 da manhã até as 17 não, até as 19 agora, eram pessoas que estavam querendo me ajudar. Então, para isso, a gente tem que agradecer, certo? A gente tem que agradecer. E fica então o recado aqui para que vocês pensem durante a semana quais são as situações que não são as melhores, mas que você pode olhar de outra forma e de um pepino, né? Ou um limão, você fazer uma limonada. Quem sabe até um mousse. Eu agradeço a presença de todos, né? Quem precisar conversar individualmente, é só me chamar no direct, né? Para que vocês possam, para que daí eu possa atender e auxiliar da melhor forma possível, tá bem? Um grande abraço a todos e obrigada pela disponibilidade e o tempo que vocês entregam aqui também. Beijo grande, boa semana.